minha primeira empresa em 2013. Nessa palestra, o meu intuito é compartilhar com você a minha trajetória empreendedora e um pouco do que eu aprendi nessa vivência dos últimos anos. Espero que você tenha boas inspirações e se sinta motivado a enfrentar os seus desafios para prosperar nos seus negócios. A ideia aqui é separar a nossa conversa em 4 blocos. Uma primeira introdução, falando um pouquinho do que é o empreendedorismo e como é a minha trajetória empreendedora. Você vai conhecer um pouco da minha história. Numa segunda etapa, vamos conversar sobre as novas tecnologias e como enfrentar os desafios dessas tecnologias nos nossos negócios de mercado tradicional. Finalizo provocando você a pensar em como inovar e seguir a trilha dos seus negócios nesse novo mundo que estamos construindo. O que te diria um dicionário se você perguntasse para ele o que é empreendedorismo? Capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou empresas. Vocação, aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios. Reunião dos conhecimentos e das aptidões relacionadas com essa capacidade. Os termos empreendedorismo, empreender, empreendimento estão bem comuns no nosso dia a dia, certo? Há muito tempo essas palavras deixaram de existir apenas no mundo dos negócios e passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Mas qual seria a origem dessa palavra? No livro Empreendedor, Empreender como Opção de Carreira, o autor explica que empreendedor deriva do inglês, mas vem do termo do francês, e é um vocábulo formado pelas palavras entre, do latim inter, que significa reciprocidade, e prender, do latim prehendre, que significa comprador. Dessa forma, a combinação dessas duas palavras, entre e comprador, significa apenas intermediário. Para mim, o empreendedor é aquele que tem a capacidade de intermediar a transformação, de mudar, de executar, de tornar ideias em realidade, de movimentar a ação. Existe uma lógica de ação empreendedora que eu gosto muito e que está dominando o mercado, que é a lógica de ação empreendedora Effectuation, da professora Sara Sarasvati. A ideia dessa lógica surgiu em um projeto de tese, onde a professora decidiu entrevistar empreendedores bem-sucedidos e entender como eles encaravam os problemas. Ela descobriu que eles eram ótimos em improviso, tinham rápidas sacadas, sabiam desenvolver bem, tinham raciocínio lógico e sabiam dar rápidas respostas. Tinham cabeça de solução, enxergavam os problemas e tinham cabeça para solucionar. A professora explica que a lógica da efetuação é o oposto da lógica causal, o modelo padrão do mundo dos negócios, onde uma trajetória de sucesso exige ter uma ideia brilhante, mostrar que há um mercado, criar um ótimo plano de negócios, captar investimento, fazer o negócio crescer e prosperar. E, por fim, vender, abrir capital. Em resumo, é uma previsão de futuro. E se ela estiver errada, todos os passos podem fracassar. E tudo pode desaparecer. Na lógica do Effectuation, a ideia é controlar um futuro imprevisível através da cocriação, ao invés de tentar prevê-lo. E essa estrutura é muito básica e vai além do empreendedorismo. Você pode aplicar ela para várias partes da sua vida, porque ela é baseada em 3 pontos-chave: quem eu sou, quem eu conheço e o que eu sei fazer. Se você responder muito bem essas perguntas, as respostas vão te dar uma complexidade de informações que com certeza te darão uma base para fazer o seu empreendimento. Quando eu conheci essa lógica, ficou muito mais fácil entender o caminho que eu percorri aliando as coisas que aconteceram na minha vida pessoal e a trilha que eu segui no meu caminho profissional.
Eu vim de uma família tipicamente brasileira, numerosa, com poucos recursos e baixo nível de escolaridade. A minha avó veio do Nordeste para tentar a vida na cidade grande e para fugir da fome na década de 40. Foi morar na comunidade Dona Marta, que é uma favela da zona sul do Rio de Janeiro. Lá ela criou 12 filhos com o ofício de lavadeira. Foi lá também que os meus pais se conheceram, se casaram e foram morar na Baixada Fluminense, porque conquistaram o sonho da casa própria. Eu nasci em Duque de Caxias e muito cedo aprendi a ler. Com 4 anos, era muito esperta e os meus pais tomaram a decisão corajosa de deixar a casa própria e vir morar de aluguel no centro da cidade, porque eu havia passado em um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, onde eu estudei desde o ensino fundamental, desde o CA, ensino médio, até concluir todos os meus estudos. Eu fui a primeira da minha família a me formar, a ter um diploma de graduação, a ir para fora, conhecer os estudos no exterior. Fui a primeira a abrir uma empresa, só não fui a primeira a casar, porque casar não era um projeto na minha vida. Eu sempre imaginei uma pousada. Eu imaginava que ao final da vida eu iria abrir o meu próprio negócio e ia aproveitar a minha aposentadoria recebendo pessoas do mundo inteiro. Mas as coisas aconteceram de uma forma só um pouquinho diferente. Em 2013 eu voltei de um intercâmbio e a oportunidade estava desenhada. Eu sou administradora de formação, mas o turismo sempre foi minha paixão. Todas as minhas formações acadêmicas, eu tinha lá o meu plano de negócio, tudo sempre voltado para pousada, para hostel, para pequenos meios de hospedagem. E quando eu voltei do intercâmbio na África do Sul, que foi uma das viagens mais importantes da minha vida, onde eu me desenvolvi muito como pessoa, eu queria muito continuar vivendo a experiência fora do Brasil. E foi tomando um café que um amigo me fez a seguinte pergunta: por que você não traz toda essa vivência para perto de você? Ele tinha um dinheiro para investir, eu tinha a ideia e o Brasil estava com uma oportunidade de negócio muito clara, principalmente o Rio de Janeiro, que ia receber a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Foi assim que eu convenci 4 amigos e nós abrimos o primeiro hostel temático de cerveja do Rio de Janeiro. Porque a gente não podia só oferecer uma cama com preço justo, um chuveiro bom e um meio de hospedagem diferente. A gente tinha que ter algo mais. E aí a gente uniu a paixão mundial por cerveja na hospedagem e criou esse hostel. Quando decidimos tirar essa ideia do papel e realmente tocar o negócio, como eu falei, eu não tinha dinheiro. Eu tinha gastado tudo no meu intercâmbio. E eu fiz a loucura de parcelar os móveis no meu cartão de crédito para entrar com 10% da sociedade. Não façam isso! Planejem melhor e com mais calma. Mas foi assim que eu pude realizar o meu sonho. Naquela época eu era funcionária de uma empresa, trabalhava com consultoria, implantando sistema. Nada a ver, né? Foi uma super oportunidade onde eu atendi grandes clientes como Líder Magazine, Chevron e outras grandes empresas. E onde eu pude vivenciar as experiências dessas grandes empresas dentro do mercado. A minha visão ampliou muito. E a minha mensagem aqui para você é que você perceba os ambientes que você está e sempre tire deles o melhor que você puder. Eu já trabalhei como vendedora no começo da minha carreira, depois eu fui trabalhar como estagiária de telemarketing e eu odiava, mas eu não tinha computador na minha casa e foi uma época onde eu tive acesso ao Excel, a algumas planilhas. Sim, gente, essa carinha nova aqui é da época que a internet era discada e era dificílimo a gente conseguir uma conexão. Então hoje eu vejo que essas foram as oportunidades que construíram a profissional que eu sou hoje. Aproveite as oportunidades que tem na sua vida. No futuro você vai olhar para trás e vai entender quem é você, as pessoas que você conhece e como todo esse conjunto construíram o empreendedor que você se tornou ou que vai se tornar. E tudo vai se encaixar lá na lógica de ação empreendedora da professora Sara. Legal isso, né? Bem, esse caminho de quase 5 anos de empresa teve muitos altos e baixos.
Tudo aquilo que a gente vê no livro, que não é pra fazer, eu fiz. Me juntei com amigos que no final acabaram não se tornando tão amigos assim. Peguei a minha família e coloquei pra trabalhar junto comigo. Usei a minha primeira rede de relacionamento, amigos, família e todo mundo que estava perto de mim e enfiei todo mundo na dança. Mas foram excelentes experiências e a gente se desenvolveu muito. Como eu contei pra vocês, a gente abriu o hostel no final de 2013, motivado pela abertura da Copa. Logo nos primeiros meses, 2 sócias desistiram e o desafio começou bem grande. No começo de empresa é sempre muito difícil, você tem que buscar cliente, procurar mercado e ir se adaptando. O primeiro ano realmente foi complicado. Depois da Copa a gente passou 3 meses praticamente sem ninguém. Cometemos muitos erros de gerenciamento e já tínhamos desistido da ideia. Já tínhamos assumido que a gente tinha falhado e íamos fechar as portas. Entrar para aquela estatística das empresas brasileiras que fecham antes do 1 ano. E foi aí que eu tive uma ideia. Falei, poxa, já que é para fechar, pelo menos eu preciso de uma festa de cerveja que é o coração do meu negócio. E comecei a mandar mensagem para todo mundo. Sabe, eu lia uma entrevista, uma reportagem, e sabe o que eu fazia? Catava o nome de quem escreveu aquilo sobre cerveja e mandava e-mail, e procurava no LinkedIn, e procurava no Facebook, e fiquei semanas mandando mensagem para todo mundo do Rio de Janeiro. Ninguém me respondeu. Até que um dia, uma pessoa respondeu, o Marcelo Ramos, da Cerveja Complexo do Alemão. Fui lá eu, no Complexo, conheci a história dele, conheci o bistrô e ele imediatamente topou fazer a festa. Eu não tinha nada, só tinha o espaço e a vontade de fazer aquela festa para pelo menos fechar a ideia com chave de ouro. A festa foi um sucesso. Conclusão, Marcelo envelopou toda uma porta com o nome do quarto dele, decorou e lá estávamos nós com o nosso primeiro quarto de cerveja artesanal. Tomamos coragem, renegociamos todos os nossos problemas e quando vimos, estávamos novamente na alta temporada. Começamos a estudar, entender melhor aquele negócio que até aquele momento eu só conhecia como consumidora, mas eu mergulhei na aventura. O empreendedor é a pessoa que eu conheço que mais estuda nessa vida. Prepare-se, se você quer entrar nessa, o caminho é difícil, mas vale a pena. 2015 foi um ano entre a Copa e a Olimpíada. A gente já esperava que não fosse ser tão fácil assim. Eu, que tinha começado com 4 sócios, naquele momento só estava com 1. Para completar, aquela pessoa que não ia casar encontrou o nego da sua vida e pronto, tava lá para casar. Só que 2 semanas antes do casamento, eu fui demitida, porque a crise tinha tomado conta do Brasil, era Lava Jato, era tudo que você pode imaginar. E a pessoa que tinha um plano B, uma empresa, era uma empreendedora de sucesso do Brasil. Conclusão, entrei em desespero. Mas foi depois do casamento, voltando da lua de mel, já sem muita perspectiva, que eu entendi que eu tinha que parar de nadar com colete. Porque era assim, né? A gente empreende, a gente não tem de onde tirar dinheiro, os financiamentos são muito difíceis para o pequeno empreendedor. O meu emprego formal me permitia estar sempre reinvestindo no meu negócio. E naquele momento eu entendi que eu ia precisar tirar o meu sustento do meu negócio. Quando eu voltei da lua de mel, eu conversei com meu marido e a gente entendeu que a gente não poderia ter mais um custo de ter um apartamento. Como o nosso mundo está em transformação, nós estamos criando coisas o tempo inteiro, nós decidimos aliar os espaços integrados do hostel com o conceito de guest house, onde o anfitrião mora dentro do meio de hospedagem e é quem recebe essas pessoas, fala da cidade e compartilha suas experiências com os seus hóspedes. E foi assim que no final de 2016 surgiu o Beers 5 Hostel House, mudando o nosso conceito de negócio e adaptando a nova realidade que nós tínhamos. Mas eu, Marcele, como empreendedora, estava muito insatisfeita, porque eu estava acostumada a ter salário. Dos 17 anos aos 33 anos, eu tive salário na minha conta. A agonia, a angústia de não ter aquela dita estabilidade me deixou quase depressiva.
Eu tinha também uma agenda muito atribulada. Eu tinha reuniões o tempo inteiro, o dia inteiro, e tinha uma carga dobrada, porque além das minhas atividades, eu tinha as questões do hostel. Conclusão, fiquei perdida, mas eu achei a solução na internet, com as redes de mulheres e com cursos, premiações que me davam relatórios, que me ajudavam a gerenciar a minha empresa. Lembra, gente, eu trabalhava com software, com sistema, tudo para mim era relatório. E fazer as coisas na mão, no Excel, era muito trabalho, aquilo me dava agonia mesmo. O hostel é um meio de hospedagem também muito novo. Todos os sistemas que existiam eram muito preparados para a hotelaria, não estavam preparados para entender o nosso modelo de negócio. O sistema entendia que a gente vendia um quarto e a gente vendia uma cama. Então era uma confusão. Além dessas redes e desses cursos, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher que era dona de uma editora. E ela me propôs a oportunidade de ser coautora em um livro. E naquele momento eu poderia escrever sobre algo que eu quisesse, ou poderia fazer um estudo. E eu fiz esse estudo. Um estudo sobre decisões e novos hábitos, que foi um tema de um artigo que eu escrevi para um livro chamado Estratégias de Vencedores. Todo esse estudo embasou uma grande virada na minha vida. Em abril de 2017, eu fui a vencedora do Prêmio City Jovem Microempreendedor, que foi uma seleção de mais de 2.000 jovens de todo o Brasil, e naquele momento, finalmente, eu entendi que eu era uma empreendedora. A partir daí, eu descobri uma força que eu não imaginava e tomei como missão atuar no fortalecimento do empreendedorismo feminino, de forma voluntária. Hoje eu sou embaixadora da Escola de Você, que é uma escola de cursos online para mulheres, voltada para empoderamento e autodesenvolvimento. Sou voluntária da Rede Asplande, que é uma ONG que atua no Rio de Janeiro desde 1992, dando suporte a negócios de mulheres que estão situados em favelas do Rio de Janeiro. Também atuo no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Igualdade Social e também no Comitê de Empreendedorismo. E sou voluntária do Shell Iniciativa Jovem, que é um super projeto de empreendedores que apoia e fomenta esse ecossistema aqui no Rio de Janeiro. Fui a primeira mulher a ser selecionada para representar o Brasil num grupo seleto de empreendedores que ganharam premiações City no ano de 2017 na Cidade do México, onde eu tive a oportunidade de fazer uma imersão de uma semana com muitos empreendedores e perceber que os problemas de empreender são iguais em qualquer lugar do mundo. Tive também a felicidade de ser finalista do Prêmio Grandes Mulheres, uma parceria entre o Facebook e a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. No começo de 2018, criei um canal do YouTube, onde eu divulgo dicas de empreendedorismo feminino. Eu acredito muito que o futuro da nossa sociedade está na mão da educação, do empreendedorismo, da internet e principalmente das mulheres. E não sou só eu que acredito nisso. Em 1856, um inventor nascido na Croácia já vinha com essa linha de raciocínio. Nikola Tesla previu tecnologias que só existiriam no século XXI. Ele foi um dos grandes inventores do século XIX. Ainda que nunca tenha chegado a ficar tão famoso quanto seu arqui-inimigo Thomas Edison, que, além de ter sido seu maior rival, também chegou a ser seu chefe, o trabalho desse inventor foi vital para desenvolver os sistemas elétricos que usamos até hoje. Tesla e Edison são considerados gênios e protagonizaram uma polêmica tecnológica épica, algo que se conhece hoje como a Guerra das Correntes. Edison defendia a corrente contínua, que funcionava com uma potência de 100 volts e era difícil de converter para outras voltagens. Tesla pensava que a corrente alternada era melhor, já que era mais fácil de ser transmitida por grandes distâncias. E ainda que Tesla tenha ganhado essa batalha, foi Edison quem deixou seu nome na história como o pai da eletricidade. Hoje, graças ao empresário sul-africano Elon Musk, seu nome está associado aos carros elétricos, já que Tesla é o nome da empresa que ele cofundou
e é especializada nesse produto. Mas é certo que Tesla, além de ter contribuído para desenvolver a eletricidade, vislumbrou algumas outras tecnologias que se tornaram realidade anos depois. A obsessão dele com a tecnologia sem fio o levou a desenvolver várias invenções para a transmissão de dados. Guilherme Marconi foi o primeiro a enviar mensagens de código Morse pelo Oceano Atlântico, mas Tesla queria ir mais longe. O inventor chegou a escrever que um dia seria possível transmitir sinais telefônicos, documentos, arquivos de música e arquivos de vídeo em todo o mundo usando a tecnologia sem fio. Pensa nisso, há 100 anos atrás, todo mundo achou que ele era louco, né? Hoje nós sabemos que isso é possível através do Wi-Fi. E ainda que o próprio Tesla nunca tenha chegado a tal descoberta, sua previsão se cumpriu na década de 1990 com a invenção da World Wide Web, nossa conhecida WWW.